Com a minha pranchetinha aqui, ó, para a gente poder escalar esse Corinthians, porque não vai ser fácil montar esse time. Tem derby no final de semana, tem uma gestão física que precisa ser feita, tem muitos desfalques importantes, né? Gustavo Henrique na defesa, Angileri na lateral, Memphis no ataque ou na meia articulação, né? Porque ele pode fazer essa função também. Não tem Garro, não tem Coronado, não tem Hugo Souza. Realmente são desfalques significativos. Alguns jogadores preservados para o final de semana, por conta de traumas no final de semana diante do Vasco da Gama, caso do Memphis e do Coronado, e outros que não voltarão, né? Que é o caso, são os casos, né, de Rodrigo Garro e Hugo Souza, por exemplo. Né? O Angileri pode ser que volte, o Gustavo Henrique da mesma forma, então a gente vai ter que aguardar durante a semana para saber como fica essa situação. Agora, e contra o América de Cali? Que é um jogo extremamente importante quando a gente fala da vida do Corinthians na Sul-Americana. Perdeu o primeiro jogo contra o Huracan em casa, algo que não estava nos planos, e agora vai ter que buscar ponto fora. Diante do América de Cali, que é o líder do grupo, que venceu o primeiro jogo diante do Racing do Uruguai, que é o segundo colocado no Campeonato Colombiano, e que está numa campanha interessante, né? E que tem o gordito Juan Quinteiro, que foi carrasco do Corinthians pelo Racing da Argentina na Sul-Americana do ano passado. Ele é o engante, ele é o meia armador que chega muito bem no ataque, né, nessa equipe do América de Cali. Os caras também preservaram jogadores no fim de semana no Campeonato Colombiano, então tá todo mundo descansadinho na ponta dos cascos para encarar o Corinthians. Não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil e o Corinthians tem se atrapalhado em jogos internacionais, né, sul-americanos. Corinthians sobrando no Paulistão, campeão do estadual, chega no Brasileiro, joga com reservas na Bahia, empata, joga com titulares contra o Vasco, passa por cima. Ou seja, aqui tá tudo certo, o Timão tá mandando. Quando pega uma equipe gringa, tem tido dificuldades. Mas no ano passado avançou, chegou até a semifinal da Sula, aliás, nos 2 últimos anos. Chegou até a semifinal de Copa do Brasil também. Então, assim, é uma equipe copeira, né? Só que nessa fase de grupos da Sula, já caiu na Libertadores, veio pra Sula e tá se complicando. Então, precisa arrancar um resultado positivo e, como eu disse e repito, não vai ser simples sair com uma vitória de lá. Vamos lá. Cara, não vai ser fácil escalar essa equipe, tá? Eu tenho uma projeção aqui, e aí vocês podem me ajudar, inclusive, e já quero a opinião de vocês nos comentários aqui, para saber que time o Ramon deve escalar. Tem algumas situações em que não há dúvida, né? Matheus Donelli, na ausência do Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu. Ou, já que o Angileri não tá jogando, vocês acham que ele preserva o Bidu e coloca o Hugo aqui? Acho arriscado. Então, na verdade aqui, eu vou colocar o time que eu colocaria se tivesse, por exemplo, o time em totais condições. Do tipo assim, você vai escalar o que tem de melhor? Então beleza. Então eu vou colocar esse time aqui em campo. Mateuzinho, Matheus Bidu, Ranielli, Carrilho, Breno Bidon, e aí vai ficar essa vaga aqui que a gente já fala a respeito, né? Que é esse meio articulador na ponta do losango, se o Ramon mantiver a mesma escalação, mesma formação tática, aquela coisa toda. Com o Romero e Yuri Alberto no ataque, tá? Essa seria uma escalação, assim, dita ideal e com tudo que tá à disposição, e com todos os desfalques. Não tem muito como fugir disso. Meio de campo, vou repetir. Ranielli, os três aqui, né? Ranielli, Carrilho e Bidon. Essa aqui é uma incógnita. Com Romero e Yuri Alberto no ataque. Tá, mas e aí, como é que fica o banco de reservas? Bom, a gente chega lá, né? Porque vamos tentar montar o time titular primeiro. Eu acho que aqui não tem muita dúvida, tá? Ele pode inventar um Hugo no lugar do Bidu. Na defesa aqui, André Ramalho e Félix Torres. Tem muito como fugir disso. Ah, vai dar uma chance pro Kaká. O João Pedro Tchoca. Entendeu? Então, assim, indo com o que tem de melhor. Torres, Ramalho, Mateuzinho, Matheus Bidu, Ranielli, Carrilho, Bidon, Yuri e Romero. Esse 10 aqui, eu imagino que seja o Thales Magno, que já fez essa função, jogando por dentro. E, na verdade, ele pode ser um 4-3-3 também, né? Ele pode ter esses três aqui, com o Bidon e o Carrilho chegando em linha para armar o time, o Bidon até um pouco mais móvel, e aí você ter o Thales para fazer esse lado esquerdo, com o Romero mais centralizado, o Yuri mais centralizado e o Romero mais à direita. Dá para fazer assim, né? E esse sistema fica meio móvel. O Thales pode cair por dentro, como o Memphis faz. Pode cair pelo lado esquerdo. Você tem o Bidon mais livre por aqui, o Carrilho da mesma maneira, né? Então você tem essas possibilidades, tá?
Deixa eu só lembrar aqui a situação do Martínez, né? O Martínez está à disposição. Só não sei em que condições físicas, né, o Martínez. Então o Martínez também pode acabar entrando nesse time, tá? Agora, tem uma outra possibilidade, que é desse cara aqui ser justamente Breno Bidon. Pela qualidade técnica que ele tem, pela característica que ele tem de chegar bem à frente, de dar dinâmica no meio-campo. Muita gente entende o Breno Bidon como um potencial substituto do Rodrigo Garro. Então ele pode realmente fazer essa função. Tá, mas e aí quem faria essa volância aqui? Alex Santana, José Martínez, Charles. Ele tem opções para fazer isso, mantendo aquele escopo inicial que é Ranieri e Carrilho. Quer dar um descanso para o Carrilho, que vem mostrando desgaste nos últimos jogos? Aí ele faz aqui Martínez e Alex Santana, por exemplo. Martínez atacando bem pelo lado direito, né, como ele normalmente faz, tendo o Ranieri à frente da defesa. Não tem muito para onde correr, gente. Alguns jogadores ficarão mais desgastados. Então essa gestão física você faz meio que na emergência. Tipo assim, quem é que tá bem? Mas você consegue encarar esse jogo e o derby final de semana, que tem toda a importância por ser Campeonato Brasileiro, por ser rival, por ser adversário, aquela coisa toda, né? Então, você tem que trabalhar com esse jogo pensando no fim de semana, mas ao mesmo tempo tem que tratar esse jogo com carinho, porque o Corinthians pode botar tudo a perder se não vencer esse jogo na Colômbia. Não que esteja já matematicamente eliminado, mas vai ter que fazer uma epopeia para classificar, nem que seja em segundo, para pegar um playoff, para chegar nas oitavas, uma loucura. Então, vencendo hoje, ele dá uma equilibrada na derrota sofrida para o Huracan na primeira rodada. Então, assim, o que vocês acham? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Ranieri, Carrilho, Bidon, Thales Magno, Yuri e Romero. Esse seria o meu time, mas tem muitas variações que ele pode fazer aqui. Para segundo tempo, aí é aquela coisa. Quem não entrar ali entre os volantes, por exemplo, se não jogar o Alex Santana, provavelmente ele vai entrar. Mesma coisa o José Martínez, tem o Maicon, que está entrando constantemente, né? Está reconquistando aí uma posição para ser pelo menos uma opção. O próprio Charles. Tem o jovem Dieguinho, que eu acho que está no final da fila, né? Que veio do Sub-20. Pelo menos compôs ali a delegação para viajar, né? Ter o primeiro contato ali com o jogo internacional, aquela coisa toda. No ataque, ele tem o Héctor Hernandes, que inclusive marcou gol recentemente, né? E aí, poxa vida, finalmente temos aí o Kaique e o Guinegão, que podem ser alternativas, especialmente o Kaique, cara. Eu queria muito mais ver o Kaique no grupo profissional, ele que foi tão bem, vai tão bem no Sub-20, foi tão bem na Copinha, merecia mais oportunidades, mas o Ramon tá segurando mais, a gente não acompanha os treinamentos, não sabe como é que tá, enfim, mas se ele tá viajando, tá relacionado, diante das dificuldades, o Giovani, por exemplo, não tá. E não tem que estar, né, gente? Ele não vai ficar, achei meio absurdo, né, a maneira como ele entrou naquele jogo contra o Barcelona, não sendo relacionado, de repente ele é colocado ali, empilhando atacantes, foi uma medida completamente equivocada. E aí, de novo, não está nas opções aqui, porque realmente já sabem que não vão ficar com ele, né? Mas mostra uma incoerência, pelo menos naquele momento, do Ramon Dias. Enfim, nesse caso, você tem, eu imagino que Romero, Thales e Yuri vão para o jogo. O Thales, se não for, vai ser a primeira opção, né? E depois ele tem aí Héctor Hernandes, Kaique e Guinegão para entrarem no segundo tempo. O que vocês acham que o Ramon deve fazer? É difícil, porque, repito, você tem que cuidar da parte física, você tem que pensar no final de semana, você não tem jogadores importantes, você precisa ganhar o jogo e, ao mesmo tempo, ter uma estrutura interessante para poder bater de frente contra um adversário fora de casa. Ou seja, a vida não tá fácil.